Pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e hoje a gente vai fazer mais um Maquia e Desabafa. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu tô querendo falar há bastante tempo, na real. Eu falo dele com bastante frequência, mas eu sinto que falta falar dele. E o assunto, especificamente, a questão dos estados malvadões. Existe estado malvadão, existe estado bonzinho, né? O que a gente pode tirar disso aí de acordo com as relações internacionais? Mas antes, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo Mané, e já vou explicar por quê. Se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos, como podcasts de análise, como esse daqui que eu faço no Maquia e Desabafa, pílulas de RI, onde eu te explico conceitos de relações internacionais, um grupo no Telegram diretamente comigo pra gente poder conversar, o nomezinho no final dos créditos, ou acesso às lives que eu faço essas paradinhas aqui na íntegra. Tem o link do meu Apoia-se aqui embaixo, tá? Você pode ser um apoiador e além de apoiar o meu trabalho e a minha equipe, você também tem acesso a conteúdos exclusivos. Vamos falar sobre os estados malvadões e os estados bonzinhos. Essa é uma narrativa que surge toda vez que começa um conflito. No início ali, quando estourou a guerra da Ucrânia, com a Rússia, e até mesmo na intensificação do conflito Palestina e Israel, a gente teve muito essa narrativa. E essa narrativa, principalmente, ela vem da mídia, ela vem das pessoas. Acredito eu que, inicialmente, como uma tentativa de tentar compreender um conflito muito complexo de maneira simples. O que é uma roubada? Porque um conflito complexo, a explicação é complexa, né? Você não vai conseguir entender um conflito complexo de forma simples em sua totalidade. E aí, aqui eu tô falando do comportamento individual, mas quando a gente tá falando dos países, existem planos de governo, né, na construção da imagem de um país como um país bonzinho, ou no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que eu acho que é o maior exemplo, como um país salvador e como um país incrível, como um país que vai levar a democracia para os outros de forma benevolente. O que pega, né, nessas horas e nessas questões? As pessoas compram, né, uma narrativa que as pessoas acabam comprando de país malvadão e país bonzinho. A gente teve um exemplo disso recentemente, inclusive eu fiz o react aqui no canal, do Macron fazendo um discurso, né, pintando a Rússia como um grande vilão da Europa e como, né, uma grande ameaça, enfim, e como o grande ponto para justificar, né, uma ação e uma política de emprestar armas nucleares para a Ucrânia. Foi exatamente isso que ele fez naquele vídeo, a gente viu. Por que os estados fazem isso? Por que isso é importante? Onde isso entra em relações internacionais e como é que a gente foge disso? Lembra que eu pedi para vocês comentarem Mané? Por quê? Porque a gente vai falar hoje aqui de maniqueísmo. Essa palavra, ela se refere a uma construção de uma narrativa com uma ótica de existe um vilão e existe um mocinho. Então é exatamente isso aqui que eu tô falando pra vocês, né? Essa construção de estados vilõesões, malvadões e estados bonzinhos queridos que estão lá para fazer o bem para o sistema internacional. Então essa construção, ela não só não é real, como ela é prejudicial para a nossa análise dos cenários. Por quê? E aí a gente vai entrar num conceito que se chama soft power. Eu já falei disso para os apoiadores, eu expliquei o que ele é, né, de forma mais aprofundada, mas assim, basicamente, galera, soft power, ele é a capacidade de um estado de influenciar os outros estados por meio, né, de imposições culturais. É o meio de influência indireta. Então, por exemplo, a gente tem o hard power. Quando a gente tá falando de hard power, a gente tá falando da capacidade direta de influência de um país. Então, por exemplo, utilizar meios econômicos, utilizar meios bélicos, né, meios militares. Isso é o hard power, é poder duro, é poder de influência direta, né, as sanções econômicas. E o que é o soft power? É essa construção, por exemplo, dos Estados Unidos como a maior democracia do mundo. É uma construção cultural, é uma construção dos Estados Unidos, por exemplo, que tem as maiores divas pop do mundo com a Madonna nos anos 80. O que vocês acham, gente? Isso aqui é sério, tá? Não é clubismo nem nada, mas por que vocês acham que no Oscar só ganha filme americano? Isso é soft power, tá? Eles criaram a narrativa de que eles têm a maior premiação de cinema do mundo, por eles terem, de fato, a maior indústria de cinema. O resto do mundo teve que comprar essa narrativa e eles vão lá numa premiação criada por americanos, que é para americanos, feita nos Estados Unidos,
e eles premiam americanos em todas as categorias. Então, tipo, isso é uma construção de soft power, de influência indireta. Por que eu tô falando disso? Esse soft power, ele também está na política. Por mais que algumas pessoas possam argumentar que nesse caso é smart power, tem mais a ver com diplomacia e tudo mais, eu não argumento isso. Eu acho que tá muito mais para soft power, tá muito mais para o poder de influência da cultura pop e do meio popular. Por quê? Isso é uma questão de opinião pública. Qual país é o malvadão, qual país é o bonzinho, é uma questão de opinião pública. Essa é uma construção que importa muito, por exemplo, para estados. Por que a gente pode falar que é uma construção que beneficia? Porque a quebra dessa construção já foi um malefício. Então vamos lá. Quando que a gente teve a primeira quebra dessa construção, por exemplo, para os Estados Unidos? Na Segunda Guerra, né, os Estados Unidos. Nossa, nós vencemos os nazistas e nós salvamos a Europa e olha como nós somos incríveis. Então a gente tem Oppenheimer, o cara criou uma arma de destruição em massa e virou um herói nacional. Os Estados Unidos, ele naquele momento construiu uma imagem como o salvador da pátria, como a nação tá ali para vencer os malvadões, que no caso, na época, eram os nazistas. Em conjunto com isso, foi crescendo como maior economia do mundo e foi investindo nessa construção de uma cultura que mostrasse esse lado dos Estados Unidos, entendem? Não é à toa que a Disney surge mais ou menos por aí como fenômeno global. Não é à toa Hollywood começou a se voltar muito mais para filmes de heróis, então heróis do faroeste, aí mais tarde os heróis da Marvel, né, os heróis clássicos, o Batman, o Super-Homem, e todos eles são americanos, e todos eles estão lá para defender a honra dos americanos. Quando que isso tem uma quebra, né? A gente tem uma quebra ali para os anos 60, 70, com os movimentos de contracultura, né? A gente tem os movimentos hippie, os movimentos do Black Lives Matter, de Black Power, né? A gente tem o movimento feminista, meio que indo contra essa construção, virando e falando assim, na verdade, os Estados Unidos está matando crianças vietnamitas a troco de nada. Então, assim, não é muito por aí. E isso é muito prejudicial para o governo americano na época. O governo americano começa pela primeira vez a ter uma construção maléfica, uma construção que vai para o outro lado do maniqueísmo, né? Que vai para o lado do malvadão. E eles não gostam disso. E aí, nos anos 2000, surge uma nova justificativa para eles invadirem países do exterior, né? Antes era o comunismo, né? Guerra Fria. E aí depois, nos anos 2000, surge a famosa guerra contra o terrorismo, que eles conseguem novamente se construir como um país bonzinho, que está invadindo outro país para levar democracia e fazer o bem e acabar com esses terroristas malvados. E aí constrói, né, junto com uma narrativa muito islamofóbica e todo um contexto de ódio, tanto da população quanto dos próprios estados ocidentais, né, contra pessoas islâmicas, né, nem contra as organizações fundamentalistas islâmicas, né? E aí a gente tem, né, fenômenos como a No-Fly List, que é uma lista de pessoas nos Estados Unidos que não podem voar de avião. A gente tem muitas deportações em massa de pessoas islâmicas. A gente tem a intensificação de conflitos no Oriente Médio e muitas mortes de civis e pouca documentação com relação a isso por parte da mídia, obviamente. Por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque é importante a gente entender que tudo na política é construção de imagem. E quando a gente tem uma construção de uma imagem, a gente obviamente tem um objetivo. Então o objetivo de todo país é ser visto como o bonzinho. Então por que o Hitler, por exemplo, na Alemanha nazista, ele fazia folhetos, né, ele do lado de crianças, ele falando que ele era o melhor amigo das crianças? Por que tinha essa construção? Porque ele queria, já desde pequeno, criar essa ideia de que ele, o que ele construiu, o Estado nazista que ele construiu, era o bonzinho, era o melhor amigo, era o cara bom. E essa construção, ela tá presente em vários contextos diferentes. Entendendo isso, compreendendo isso, a gente entende também que ser bonzinho ou ser malvado é uma questão de construção e narrativa. Para cada ponto de vista, você vai ter uma narrativa diferente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que pode ser um pouco polêmico, mas é real. O Putin, a figura do Putin. Para nós ocidentais, digo América, Europa Ocidental, a gente vê o Putin como uma figura extremamente autoritária, a gente vê o Putin como um cara maluco, porque é isso que nós tivemos acesso. Se você perguntar
pra uma pessoa média da Rússia, ela vai ter uma imagem completamente diferente do Putin. Eles viam fotos do Putin com tigres e com ursos quando eles eram crianças, e não só isso. E aí tá uma parte real, tá? Putin, ele foi a figura, pelo menos, chefe de estado que ficou responsável por tirar a Rússia de um buraco que ela se encontrava pós fim da União Soviética. E ele deu conta. Ele recolocou a Rússia como uma potência internacional pós fim da União Soviética. Coisa que muita gente acreditava ser impossível. Então, para pessoas lá dentro da Rússia, elas têm uma visão completamente diferente do Putin do que a gente tem aqui. Vem ele como um líder forte, vem ele como líder que pode sim ser autoritário, mas como um líder competente. Eu acho que competência não é necessariamente a primeira palavra que vem à sua mente quando eu falo do Putin. Tudo é uma questão de narrativa. Eu tô tentando dar mais exemplos. É que é difícil, assim, tipo, dar um exemplo moderno, porque, querendo ou não, hoje em dia existe muita interferência externa, né? O acesso à informação é muito maior, então é mais complicado. Mas, assim, vamos falar de país, por exemplo, tá? Se você chegar no Paraguai e perguntar do Brasil, hoje, provavelmente as pessoas mais novas, a galera mais... falar, Brasil é da hora, Brasil é legal, vem muito brasileiro aqui, que não sei o quê. Mas se você perguntasse há 100 anos atrás o que acham dos brasileiros, eles iam falar uns genocidas. Por quê? Por causa da Guerra do Paraguai. Então, na Guerra do Paraguai, matou-se, eu acho que, tipo, 70... A gente já viu esse número aqui. Mas é, tipo, 40% da população foi dizimada na Guerra do Paraguai contra o Brasil. O Brasil amassou o Paraguai. Desnecessariamente, diga-se de passagem. Então, assim, se você perguntasse o que essa pessoa acha do Brasil antigamente... eu tenho uma boa. Se você perguntar pra um brasileiro o que ele acha da Índia e dos indianos, muito provavelmente a pessoa não vai ter uma opinião muito bem formada, né? Vai achar assim, é uma galera, tipo, parece um país muito populoso, muito bagunçado, algumas pessoas diriam até sujo. É uma loucura lá, que não sei o quê, o trânsito é bizarro, que não sei o quê. Mas não vai ter uma opinião muito extrema, né? Pode falar que é um país muito bonito, com muita cultura. Uma pessoa talvez mais estudada de RI possa ter uma análise mais completa pra fazer, mas enfim, no geral, uma opinião neutra. Pergunta pra um paquistanês o que ele acha da Índia. Ele vai dar uma opinião não muito a favor dos direitos humanos. Mas brincadeiras à parte, né? A gente tem uma rixa muito grande entre Paquistão e Índia. Então, obviamente, um paquistanês não vai ter a mesma opinião sobre a Índia do que um brasileiro. Da mesma forma que um brasileiro não vai ter a mesma opinião sobre a China do que um tibetano, do que uma pessoa que nasceu em Taiwan. Então, é tudo uma questão de construção de narrativa, o que você conhece, sua experiência pessoal e tudo mais. Então, dito isso, visto que é tudo uma questão de ponto de vista, quando você está estudando geopolítica e quando você está analisando ou sequer quer formar uma opinião sobre o conflito, a gente tem que ter em mente, quando a gente está analisando um conflito e quando um conflito estoura, né, e quando uma guerra acontece, o nosso olhar ele é enviesado. Você pode estar completamente longe do conflito. O acesso que você teve à informação, à mídia, que você teve acesso sobre esse conflito, tudo que você viu sobre esse conflito está sob uma ótica. Inclusive, eu me envolvi numa micro polêmica recentemente, porque num vídeo, basicamente, dei a entender que jornalistas tinham que ser imparciais, né? E um monte de jornalista comentou no meu vídeo que não, jornalista não tem que ser imparcial, assim como internacionalista não tem que ser imparcial. E isso é verdade, jornalista não é imparcial. Então, tipo assim, todo jornal que você lê, ele tem um pingo de parcialidade, por mais que não pareça, ele tem. A gente tem que tomar muito cuidado com essas narrativas que pintam um como malvadão e o outro como mocinho. Isso não existe. No sistema internacional, todo mundo é filho da todo mundo, todo Estado está ali para defender os seus interesses e apenas. Se não é do interesse de Estado fulano de tal, se ele não tem a ganhar com isso, ele não vai fazer. O mais importante é que ele vai fazer tudo que esteja ao seu alcance para ganhar, para sair por cima. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. E vamos lá, vamos entrar no assunto mais latente recentemente, né, que é essa questão da guerra da Ucrânia, né? As pessoas, elas pintam muito a Rússia como um grande malvadão por ter invadido a Ucrânia, né? Só que a Ucrânia tem muito papel nisso também, né? Essa invasão, ela não foi do nada, né? Essa invasão, ela foi graças a muita negligência ucraniana também com relação à sua diplomacia. Enfim, e muitas questões que envolvem toda a geopolítica do local. Se a Ucrânia tivesse sido mais inteligente, e eu falo, gente,
Isso justifica a Rússia invadir a Ucrânia? Não. Mas a grande questão é que o Zelensky, ele sabia que se ele pedisse pra entrar na OTAN, se ele falasse que ele ia entrar na OTAN, a Rússia, o Putin ia invadir o país dele. E aí ele, como chefe de Estado, preferiu proteger o orgulho dele, tipo, fazer uma coisa que ele sabia que era arriscada num momento tenso. Ele comanda um país que está constantemente sob perigo de invasão. A Rússia já invadiu a Ucrânia outra vez. Então, tipo assim, ele tinha que ser mais inteligente na hora de fazer as negociações e ele não foi. Ele quis falar assim, não, vou peitar a Rússia. 1 milhão de pessoas mortas. 1 milhão? 100 mil? Não sei quantas pessoas mortas tem, mas enfim. Muita gente morta. Civil morto, isso que importa. Tem um, já tá ruim. Valeu a pena? E nem vai entrar na OTAN. Porque essa era uma guerra que ele não podia ganhar e ele tinha que ter consciência disso como chefe de Estado. Então, assim, tudo bem. Você pode argumentar comigo que nada justifica, e eu concordo. Só que, ao passo que nada justifica, quando você tem um vizinho maluco, você não dá a faca na mão dele, entendeu? É isso. Tipo, não era absolutamente necessário pra Ucrânia entrar na OTAN naquele momento. Ele sabia dos riscos e ele fez mesmo assim. Então, o Zelensky, tanto quanto o Putin, tem responsabilidade sobre o acontecimento dessa guerra. Novamente, não que justifique a invasão, mas explica. E ele sabia. Ele sabia o que ia acontecer. Ele quis peitar, ele quis confiar no Biden, que os Estados Unidos estaria do lado dele até o final. E a gente viu no que deu. Então, foi uma irresponsabilidade muito grande nesse sentido. Então, essa história de país bonzinho e país malvadão não rola. Essa história de que um país está 100% certo, o outro 100% errado. Fulanos são terroristas e o resto é anjo. Isso não existe, entendeu? É isso que eu queria passar, essa mensagem pra vocês. Esse Maqui desabafa, galera. Postei ontem um das blogueiras, né? Vocês não curtiram tanto, não foi um vídeo que chegou em muita gente. Mas ele vai ser sobre vários assuntos. Eu não vou falar só sobre a Ria aqui no canal, porque eu tenho outros interesses, eu quero falar sobre outras coisas, eu tenho outras opiniões que eu quero compartilhar com vocês. E é isso, pra encerrar esse vídeo, nunca se esqueçam que todo país é puta, não existe país bonzinho, não existe país vilão. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo. E é isso, gente. Se inscrevam, por favor. A gente tá quase chegando a 20 mil inscritos, eu vou ficar muito feliz. É isso. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!